Fala meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês como garantir a qualidade na emenda da máquina de fusão de vocês. Para você que quer fazer seu backbone, você que quer fazer sua rede GPON, então assiste esse vídeo até o final que você vai entender alguns conceitos sobre como deixar a emenda perfeita. Vamos lá para o vídeo. Você que é do mundo das telecomunicações, que trabalha com fibra ótica, já deve ter se deparado com a seguinte situação. Você está lá executando as emendas do seu backbone ou da sua rede GPON e quando você vai fazer o teste de validação ou quando os clientes subiram, você nota que tem uma atenuação. Daí você se pergunta, poxa, mas eu fiz todas as emendas com perdas muito baixas, apresentou lá no visor da minha máquina 0.01 dB de perda. Por que será que isso acontece? Bom, pessoal, isso acontece pelo seguinte: aquela perda que é mostrada no visor da máquina de fusão, ela não é uma perda exata, né? Ela é uma perda estimada. É tanto que algumas máquinas ela apresentam essa mensagem embaixo, perda estimada. Aí tem lá 0,01 dB. Tá? Mas é impossível que uma máquina consiga de fato medir a perda de uma emenda, porque só quem pode fazer isso é o OTDR. E como é que eu vou saber que a minha máquina está com a fusão legal antes de começar a fazer minha obra? Pessoal, é muito importante, antes de vocês começarem um projeto, um backbone ou um GPON, vocês fazerem essa certificação, porque o retrabalho dá muito mais trabalho. Bom, e para que a sua emenda apresente a menor perda possível, é interessante que você se preocupe com esses três elementos que eu vou falar aqui para você agora, que são o tripé da emenda perfeita, tá? Que são eles a máquina de fusão. A máquina de fusão é muito importante que ela esteja ajustada e calibrada para a atividade que você irá fazer, tá? A principal delas é a calibração do arco. A calibração do arco ela deve ser feita a partir do momento que você começa a iniciar as fusões. É muito importante fazer esse ajuste. E outro ajuste é a questão do tipo de fibra que você está trabalhando. Se você está trabalhando, geralmente a gente trabalha mais com a fibra monomodo, né? Construímos backbone com fibra monomodo. Então é interessante que o modo de fusão esteja configurado para monomodo, porque às vezes ele está para outro tipo de fibra. Então é muito importante você fazer esse ajuste. O segundo é o clivador. O clivador eu diria que é até mais importante do que a máquina, porque o que vai de fato fazer com que a fusão fique boa é o corte. Então o corte ele tem que estar o mais reto possível. E como as medidas da fibra elas são micrométricas, é muito interessante que o seu clivador esteja bem ajustado e seja um clivador de boa qualidade, tá? E o terceiro é o decapador. O decapador ele precisa estar bem regulado para que ele não possa estar danificando a casca da fibra, porque se ele raspar a casca da fibra, vai fugir luz naquele canto. Então você vai ter uma perda no local lá onde foi ferido pelo seu alicate. Então são três, é um tripé. Se não tiver um desses três, a sua fusão não vai sair top, beleza? Então, meus queridos, eu desenhei esse diagrama para facilitar o entendimento de vocês, tá certo? O nosso teste ele vai seguir da seguinte forma. Aqui nós temos um OTDR, que é o aparelho que vai fazer a medição das perdas. Aqui nós temos a bobina 1, a bobina 2 e a bobina 3, certo? Isso são bobinas de lançamento, são equipamentos desenvolvidos para fazer testes exatamente como este, tá? E o que acontece? Se você tiver só duas bobinas de lançamento, você pode fazer só com duas. Se você tiver quatro, melhor ainda, tá? Mas se você não tiver, você pode fazer com as próprias bobinas aí do estoque da sua empresa, não tem nenhum problema. As bobinas de lançamento elas vão facilitar o trabalho. Então aqui nós temos a primeira bobina, ela possui 2 km, certo? E o que acontece? Aqui ela está conectada no OTDR através de uma fusão, só que essa fusão o OTDR não vai ser capaz de detectar, porque está muito perto, tá? Então essa bobina de 2 km a gente vai fazer uma emenda aqui e depois vai fazer outra emenda aqui.
Aqui são 2 km, aqui também são 2, total de 6 km, tá? O que que acontece? Nessa emenda, quando você fizer a primeira emenda, ela deu lá 0,01 na máquina. Aí você vai anotar, você vai fazer uma tabela e você vai anotar. Eu vou mostrar depois essa tabela, tá? E aqui deu 0,02. E você vai fazer o que? Você vai iniciar o teste do OTDR. Você vai iniciar o teste do OTDR e vai ver qual a perda que o OTDR apresentou. Aí você vai colocar aqui, deu 0,3, certo? Só lembrando, gente, que é dB, tá bom? Então, aqui deu 0,1. Ok? Então cada vez que vocês fizerem uma fusão, vocês vão fazer o teste. E vocês vão fazer uma tabelinha, que eu vou mostrar essa tabela para vocês agora. Ela que eu havia falado para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão somar cada perda dessa daqui, tá? Eu somei todas essas perdas aqui, tem um total de 10 emendas que eu fiz e 10 testes. E deu esse total de 3,68. E vocês vão fazer o que? Vão dividir por 10. Por que por 10? Porque é o número de fusões que eu fiz e que eu fiz os testes. Então, deu esse valor de 0,37, aqui eu arredondei, né? Ou seja, essa máquina, esse meu conjunto de equipamento, ele não está muito bom para fazer um backbone. Porque se eu tiver lá 10 emendas, né? Ele vai dar por volta de 3,7 dB de perda, então não vai estar muito legal, né? Se eu tiver lá 10 emendas nesse backbone, eu vou ter só essa perda aqui de fusão. Só lembrando, gente, que isso aqui é um valor de média. Ela pode dar 4, assim também como pode dar 3,2, tá certo? Então é muito importante que vocês façam esse teste. Só lembrando, gente, que quanto mais vezes você fizer, mais preciso o seu cálculo vai ficar. Ou seja, mais você vai se aproximar do valor real de perdas, de média de perdas que a sua máquina, o seu conjunto lá de fusão, né, a máquina, o clivador e o decapador estão oferecendo aí. Pessoal, agora nós iremos mostrar a parte prática, tá? Essa é a bobina número 1, aquela é a número 2 e aquela é a número 3. Entre essas duas bobinas eu vou fazer a emenda conforme está lá naquele desenho que eu mostrei para vocês anteriormente. E muitas pessoas costumam dizer que a teoria é uma coisa e a prática é outra. Não, eu acredito que a teoria tem que ser igual à prática, que é para as coisas funcionarem bem, certo? Então nós vamos iniciar aqui a fusão da bobina 1, a fusão 1. A perda apresentada foi de 0,00 dB, ou seja, para a máquina não houve nenhuma perda, né? Agora iremos iniciar a segunda emenda. Observe que o corte também não ficou muito bom, esse clivador ele não está muito bom. Mas o decapador está bom, não arranhou nada da casca da fibra. Novamente a segunda emenda ela apresentou uma perda de 0,00 no visor da máquina, tá? Agora está sendo iniciado o teste em dois comprimentos de onda diferentes, 1310 e 1550. Então pessoal, aqui como vocês podem observar, a perda da emenda número 1 deu comprimento de 1310, deu mais de meio dB, e no comprimento de onda maior deu quase 4 dB, tá? E lá na segunda emenda deu 1.3, deu uma perda menor, né? Aqui, como vocês podem ver, não é nem um pouco confiável o parâmetro que você vê no visor da máquina.